Olá, tudo bem com você? Que lição maravilhosa começamos a estudar nesta semana. Tanto a de adultos quanto a de jovens. Eu tenho convidado você, inclusive, a estudar as duas, porque estão muito boas. A lição de adultos trata do livro de Efésios, da carta de Paulo aos Efésios, escrita lá pelo ano 62 depois de Cristo. E a lição de jovens trata do livro de Levítico e está muito boa também. Eu vou estudar as duas. E fica aqui o convite para que você faça o mesmo, né? Escola Sabatina, então de adultos, tratando de Efésios, tem como título a primeira lição, Paulo e os Efésios. E faz uma introdução geral aqui à carta, que inclusive, segundo a lição aqui, dá para ler em 15 minutos em voz alta. E como a carta foi escrita para ser lida mesmo lá na congregação, entre os irmãos de Efésios, em voz alta, fica aqui o convite para você fazer essa experiência. Tome um tempo aí, reserve um tempo mais tranquilo em algum momento da sua semana e faça essa leitura, essa experiência. Leia em voz alta a carta aos Efésios. 15 minutos você consegue fazer isso aí. E você pode então já apreender aí, absorver os conceitos que vão ser detalhados ao longo do trimestre. Mais uma coisa, se você não se inscreveu no canal ainda, faça isso. Acione o sininho para receber também as notificações de novos vídeos. E, se gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos, para que os conteúdos aqui do canal, a palavra de Deus especialmente, possam chegar a mais pessoas. Paulo e os Efésios, o texto para memorizar aqui, o verso para memorizar, os versos, né, são Efésios 1, 9 e 10, que dizem assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E aqui está realmente o propósito pelo qual Paulo, por causa do qual e para o qual Paulo escreveu a carta aos Efésios, para fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E Paulo mostra aqui na sua carta como Deus deseja usar a igreja para realizar esse propósito. Logo na introdução aqui eu leio o seguinte: Paulo tinha um propósito profundo que motivou a sua carta. Os Efésios estavam sendo tentados a desanimar, em parte por causa do aprisionamento do apóstolo, e depois ele vai dizer, não desanimem por causa disso. E em parte, devido às contínuas perseguições e tentações. Paulo relembra a eles o que aconteceu quando se converteram, aceitaram Cristo como seu Salvador e passaram a fazer parte da igreja de Deus. Eles se tornaram o corpo de Cristo, os materiais de construção de um templo, a noiva do Senhor e um exército bem equipado, que são as metáforas, as comparações que Paulo faz na sua carta para se referir à igreja. Noiva, exército, corpo de Cristo, materiais de construção do templo. Desempenhavam um papel estratégico no cumprimento do grande plano divino de unir todas as coisas em Cristo. Paulo, tanto judeus quanto gregos, inclusive gentios, unir todos em Cristo. Paulo escreveu para despertar os crentes em Éfeso quanto à sua identidade integral e aos seus privilégios como seguidores de Cristo. No domingo, então, Paulo, evangelista para Éfeso, aqui menciona que Paulo visitou essa cidade que era bastante populosa para aquela época, né? E até para hoje mesmo, tinha 250 mil habitantes, era uma cidade portuária, portanto, várias rotas comerciais passavam por ali. Era uma cidade desafiadora do ponto de vista evangelístico e havia ali o culto à Diana dos Efésios, né? Ou a deusa Ártemis dos gregos, a mesma deusa Artemis ou Ártemis dos gregos e Diana dos romanos, da mitologia romana. Havia um templo ali muito grande, com colunas bem altas, mais de 20 metros. Portanto, era uma cidade bastante paganizada e idolátrica. Uma cidade portuária, como eu disse. E em sua segunda viagem missionária, Paulo esteve por lá. E na terceira viagem missionária a Éfeso, Paulo permaneceu então por 3 anos ali, pregando, evangelizando e fazendo seu trabalho entre os Efésios. Aconteceu algo interessante ali naquela cidade, que na verdade despertou o temor das pessoas pelo nome de Cristo, né? Havia ali uns judeus exorcistas que estranhamente estavam misturando o nome de Jesus e de Paulo em suas atividades, inclusive místicas, né?
E aqui é interessante porque esses judeus exorcistas tentaram expulsar demônios ali de algumas pessoas, e aí o demônio disse: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? E esnobou aquelas pessoas e os espancou. Eles saíram dali humilhados, com as roupas rasgadas, nus e machucados, né? Aquilo causou tanto temor das pessoas que muitas delas acabaram decidindo queimar seus livros de magia. E aqui é dito que um monte de livros que custavam muito dinheiro naquela época foram trazidos à praça e queimados ali. As pessoas entenderam. Veja o que diz aqui o texto da lição. Com os moradores da cidade, os crentes aprenderam que a adoração a Jesus não deve ser misturada com a adoração a outras coisas ou a outras pessoas. O que a queima dos livros significou para os efésios, considerando o custo daqueles materiais? O que isso diz sobre o compromisso total com o Senhor? Não dá para enfrentar o diabo com o coração dividido, com a mente dividida. Ou você é do Senhor Jesus inteiramente, ou você está com o coração dividido, tentando servir a dois senhores, o mundo e a Deus, e assim você não terá forças para enfrentar o Satanás e vencer no grande conflito. O que nós aprendemos dessa situação aqui, desse evento ocorrido aqui em Éfeso e da lição de domingo, é que nós temos que realmente evitar uma adoração dividida. Analise se em sua casa você também tem aí os livros de magia, quem sabe coisas que sua família está assistindo, coisas que estão lendo, consumindo, sites pelos quais você tem navegado. Será que seu coração hoje é inteiramente de Jesus? Ou ele está contaminado com esses conteúdos de magia, de coisas que afastam de Deus e não edificam? Nós temos que ser inteiramente fiéis, inteiramente do Senhor Jesus. Se nossa mente estiver contaminada por essas coisas, por esses conteúdos, especialmente magia mesmo, né? Quantas produções hoje de Hollywood, séries, trazem magia para dentro de casa? Conceitos, histórias, personagens que promovem a magia, que é coisa satânica, que falam de reencarnação, de bruxaria, de vampirismo. Cuidemos com essas coisas, porque se tivermos que enfrentar, e enfrentamos todos os dias o mal, nós não seremos bem-sucedidos. Nós seremos humilhados e derrotados. Deus nos ajude a queimar, a eliminar de nossa vida tudo aquilo que tenha a marca da magia, a marca de Satanás. Segunda-feira, revolta no anfiteatro. Como eu disse, a cidade de Éfeso era bastante pagã. O templo, a Diana, ele era turístico. Muitas pessoas, multidões visitavam esse local, que conseguia reunir ali até 25 mil pessoas. Pense no tamanho dessa estrutura. Ela, inclusive, é considerada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ao Paulo pregar naquela cidade, especialmente em sua terceira viagem missionária de 3 anos ali, ele, obviamente, que falou contra a idolatria, contra o misticismo, contra o paganismo e os deuses falsos criados pelos seres humanos. E isso causou grande alvoroço ali naquela cidade. E realmente a situação ali para Paulo, inclusive, ficou bem complicada, porque a sua pregação era forte. Isso nos mostra também que nós não devemos nos acanhar neste mundo corrompido, neste mundo anticristão, pós-cristão, como alguns dizem, e deixar de pregar as verdades do Evangelho. Nós temos que pregar com, claro, respeito, mas com firmeza, a respeito da verdade que liberta, essa pela qual Paulo viveu e por causa da qual ele morreu. No fim da terceira viagem missionária, Paulo se encontrou com os anciãos de Éfeso, o que preocupava o apóstolo nessa ocasião. Bem, Paulo estava se despedindo, porque ele viajaria para Jerusalém e não sabia se ele seria morto por lá ou não, e então ele faz uma despedida emocionante aqui dos líderes da igreja, dos anciãos. Eu quero ler para você aqui em Atos capítulo 20, vou ler só os versos 28 a 31, eu achei bastante interessante aqui a despedida do apóstolo da liderança ali de Éfeso, que nessa ocasião chorou muito, né, ficaram muito emocionados nessa despedida. Atos, se você tem sua Bíblia aí por perto, eu convido a ler comigo, Atos capítulo 20, versos 28 a 31, que dizem o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus,
a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo faz um apelo aqui aos líderes da igreja, aos bispos, presbíteros, aos pastores, para que cuidassem com bastante carinho, né? Para que cuidassem do rebanho que Deus lhes havia confiado. É um apelo que Deus faz também aos pastores de hoje, aos líderes, anciãos da igreja de Deus nos tempos atuais. Cuidem da igreja, zelem pela igreja, a qual Cristo comprou com seu sangue. E ele prossegue aqui. Eu sei que depois da minha partida, eu disse que ele estava indo de despedida, né? Aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Realmente, os piores lobos são aqueles que surgem no meio do povo de Deus. Os piores inimigos da igreja serão aqueles que estavam no meio dela. Então nós temos que tomar cuidado com esses lobos devoradores. Pessoas que aparecem aí com discursos heréticos, falsos, contrariando a palavra de Deus, contrariando o espírito de profecia, levando as pessoas a duvidar, a se afastar da fé e finalmente negar Jesus e sua palavra. Pessoas no meio da igreja começam a questionar a Bíblia, colocar dúvidas sobre textos bíblicos, como se algumas partes fossem inspiradas e outras não, geralmente aquelas que os condenam seus pecados. Cuidado com esses lobos devoradores. Fiquemos firmes pelo que é certo, fiquemos firmes na palavra de Deus e atendamos a essa admoestação do apóstolo Paulo, de não dar ouvidos a esses lobos devoradores. Que conselhos fortes foram esses que Paulo deu aos líderes da igreja de Éfeso. Atendamos nós também, porque esse texto é inspirado. Paulo foi um discípulo inspirado por Deus. Pedro considerava as cartas de Paulo como sagradas escrituras, tanto quanto as dos profetas do Antigo Testamento. Paulo foi por 2 anos ensinado por Jesus, como diz Ellen White, lá no deserto da Arábia. E como diz o apóstolo Paulo, e como diz Jesus também, aqui no livro de Atos, né? Paulo foi ensinado para pregar as verdades dadas a ele por Deus. Portanto, ouçamos com atenção aquilo que esse apóstolo inspirado diz e vai nos dizer ao longo desses 3 meses em sua carta aos Efésios. Atos 53, melhor dizendo, nos anos 53 a 56, o ministério de 3 anos de Paulo em Éfeso, ele escreveu 1 Coríntios, próximo ao fim da sua estada ali. Então a carta de 1 Coríntios, Paulo escreve quando estava em Éfeso, em sua 3ª viagem missionária, ali pelos anos 53 a 56. E Paulo escreve a carta aos Efésios no ano 62, provavelmente em sua prisão em Roma. Uma coisa que eu quero destacar aqui para você é o seguinte: 50, 60 depois de Cristo, 20, 30 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. Portanto, Paulo escreve suas cartas no momento em que ainda havia testemunhas oculares dos eventos narrados a respeito de Cristo. Era muito fácil negar os escritos de Paulo. Bastava que algumas pessoas que estavam ali, que foram testemunhas oculares, dissessem: isso é tudo mentira. Jesus não ressuscitou, Jesus está na sepultura. Anás e Caifás poderiam contradizer esses escritos tão precoces, tão recentes em relação aos fatos narrados. José de Arimateia, Nicodemos poderiam dizer: não coloque meu nome nessa história, porque eles teriam muito a perder. E perderam muito realmente por serem seguidores de Jesus, abandonando o sinédrio, abandonando suas posições importantes, inclusive dedicando todos os seus recursos financeiros para a causa do Evangelho. Então, se fosse mentira a ressurreição, o encontro de Paulo com Cristo no caminho de Damasco, os eventos que ele narra em suas cartas e também aquilo que os evangelistas contam nos evangelhos, seria muito fácil desmentir tudo isso lá no começo. Aliás, bastaria mostrar o corpo de Cristo, que todo o cristianismo despencaria, desmoronaria. Por isso que para Paulo e para nós, os verdadeiros cristãos, a ressurreição de Jesus é um evento central, que não pode ser colocado em dúvidas, como alguns pregadores progressistas, relativistas hoje têm feito, como se não importasse a ressurreição de Jesus. Paulo disse: Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, a nossa esperança. E, repito, seria muito fácil desmentir tudo isso que está escrito, porque havia pessoas
tanto conversos quanto inimigos da fé, vivos ainda neste momento. Era muito perto, estava muito perto aqui o relato das coisas que verdadeiramente e efetivamente aconteceram. Verdadeiramente aconteceram. Terça-feira, ouvindo a carta aos Efésios, então a lição faz aqui uma proposta de que nós leiamos a carta de Paulo aqui em voz alta. Em 15 minutos dá para fazer isso. E realmente podemos perceber várias coisas, como a estrutura da carta, né? A saudação introdutória, a bênção introdutória, a oração para que os crentes recebam a sabedoria centrada em Cristo, uma vez espiritualmente morto, agora exaltado com Cristo, criação da igreja por Cristo a partir dos judeus e gentios. Hoje tem pessoas pregando que a igreja não importa, que Jesus não veio estabelecer uma igreja. Esse é um dos muitos textos na Bíblia, Efésios, que contradizem essas ideias. Jesus veio estabelecer uma igreja formada por gentios e por judeus convertidos, e ele quer usar essa igreja como seu corpo para alcançar o mundo com as verdades eternas, com o evangelho da salvação. Sim, Jesus estabeleceu uma igreja, ele zela por essa igreja, ele ama essa igreja, e ai daqueles que voltam suas armas contra essa igreja. Paulo, como pregador de Cristo aos gentios, oração para que os crentes experimentem o amor de Cristo, apegue-se à unidade da igreja inspirada no Espírito. Portanto, uma das ênfases de Paulo aqui é a unidade da igreja. Todo aquele que vai contra isso, que tenta esfacelar a igreja, causar divisões, dissensões, dissidências, está indo contra a vontade de Deus, expressa aqui nesta carta pelo apóstolo Paulo, inspirado. Viva a nova vida que alimenta a unidade, ande em amor, luz e sabedoria, pratique a vida nos moldes de Cristo da família cristã, permaneçam juntos a igreja como o exército de Deus. Saudações de encerramento. Essa é a sequência aqui, a organização da carta aos Efésios. Quarta-feira, Efésios em seu tempo. Paulo ele inicia, vamos agora a Efésios, abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, para a gente ver como é que ele faz aqui a saudação aos irmãos ali em Éfeso. Ele diz assim, Efésios, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E ele encerra a sua carta, vamos agora ao capítulo 6, ele encerra a sua carta com as seguintes palavras. Efésios 6, versos 21 a 24. Diz assim o texto: E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com todos os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz, amor e graça. Paulo sempre destaca isso em suas cartas, né? E aí no capítulo 3, verso 13, ele fala que está preso, mas diz para os irmãos não desanimarem, para eles ficarem firmes na fé. Que bonito isso, né? Um pastor de verdade. Ele estava lá preso em Roma, com seus dias contados e ainda assim preocupado com a igreja, preocupado com os irmãos. Assim vive um verdadeiro pastor. Assim vive um verdadeiro líder na causa de Deus. Ele se preocupa com a igreja, ele se preocupa com os irmãos, ele se preocupa mais com as pessoas que consigo mesmo. Isso é muito bonito. E quinta-feira, finalizando aqui, Efésios, uma carta impregnada de Cristo. Os versos com que abrimos a lição, né? Os versos para memorizar, que dizem: Ele, Jesus, nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, muitas maneiras são usadas pelo apóstolo para destacar Jesus, a centralidade de Cristo. E quinta-feira encerra com as seguintes palavras: uma das principais estratégias que usou foi falar sobre a igreja e fez isso por meio de metáforas vívidas, 4 das quais desenvolveu em detalhes. Eu já mencionei, repito, a igreja como um corpo. Cada um de nós tem uma parte a desempenhar, não importa se somos o dedo mindinho, se somos a orelha, se somos o calcanhar ou o joelho.
todas são importantes para Deus. Então você é importante na igreja, desde que você ocupe a sua função e faça isso com amor, com dedicação. A igreja como um edifício, um templo, e nós como pedras vivas, tijolos vivos desse templo, cada um de nós tendo sua função e importância. A igreja como a noiva, que deve ser fiel ao seu marido, que não deve ficar flertando com outros homens, com outras ideias, com outras teorias, com outras ideologias. A igreja é a noiva de Cristo, deve ser unicamente dele, fiel a ele. E a igreja como exército, marchando junto, todos marchando juntos, unidos, para um só propósito, que é vencer as forças do mal e chegar à Canaã celestial. Nosso objetivo, nosso propósito, nosso alvo. Cada uma dessas imagens, à sua maneira, revela qual é o propósito e a intenção de Deus para a sua igreja. Que nós possamos cumprir nossa parte nesse propósito maior que Deus estabeleceu para a sua igreja. Tá bom? Estudemos então o livro de Efésios, a carta de Efésios, lição muito boa, começou muito bem já, e com certeza nós vamos ser grandemente enriquecidos ao longo deste trimestre, tanto com a lição de adultos que tem que ver com Efésios, quanto com a lição de jovens que tem como livro de estudos Levítico. Vamos orar para encerrar nossa lição, nossa recapitulação? Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por essa nova lição que vai nos levar a uma viagem no tempo até o tempo de Paulo, o tempo dos irmãos de Éfeso, e uma carta que é inspirada por Ti permanece para sempre atual. Ajuda-nos, Senhor, a aprender e a trazer para a nossa vida todas as verdades e todos os valores e princípios e conceitos que vamos estudar ao longo desses 3 anos na carta de Paulo aos Efésios. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem nos alcança aqui hoje. Obrigado porque temos a lição da Escola Sabatina para nos convidar todos os dias a ter um contato especial com a Tua Palavra. Nós oramos e Te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.